Os 5 óleos mais poderosos para limpar as artérias e melhorar o fluxo sanguíneo. Após os 60 anos, todos os dias, milhões de pessoas com mais de 60 anos estão cozinhando com os óleos errados, regando seus saladas com os óleos errados e ingerindo os óleos errados em seus suplementos, e suas artérias estão pagando o preço. Eu sei que essa é uma afirmação forte, mas após mais de 2 décadas estudando biologia vascular e angiogênese, a ciência de como os vasos sanguíneos crescem, se reparam e funcionam, posso lhe dizer com total confiança que o óleo que você escolhe após os 60 anos pode ser uma das decisões dietéticas mais importantes que você toma para seu coração, seu cérebro e sua capacidade de permanecer independente e ativo nos anos seguintes. Aqui está um número que me deixou paralisado quando o li pela primeira vez. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology acompanhou mais de 90 mil adultos e descobriu que aqueles que consumiam regularmente os tipos errados de gorduras dietéticas tinham uma taxa 38% maior de calcificação arterial, ou seja, endurecimento e estreitamento das artérias, em comparação com aqueles que escolhiam gorduras anti-inflamatórias de forma consistente. 38%. Essa não é uma diferença pequena. Essa é a diferença entre artérias que funcionam como rodovias flexíveis e abertas e artérias que funcionam como tubos velhos e corroídos, mal deixando o sangue passar. E quero deixá-lo curioso sobre algo agora, porque quero que você fique comigo até o final deste vídeo. O óleo número 1 da lista de hoje, aquele que considero o óleo isolado mais poderoso para limpar as artérias e restaurar o fluxo sanguíneo em pessoas com mais de 60 anos, não é o azeite de oliva. Eu sei que isso o surpreende. O azeite de oliva é maravilhoso e ele aparecerá nesta lista. Mas o óleo que está no número 1 hoje é algo que a maioria dos idosos nunca considerou colocar em seus corpos. E a pesquisa por trás dele é absolutamente extraordinária. Não saia daí. Mas antes de mergulharmos na lista, preciso lhe perguntar algo pessoalmente. Qual é a sua idade? E você atualmente experimenta algum aperto no peito ao subir escadas? Ou percebe que suas pernas se sentem pesadas ou cansadas após caminhar apenas uma curta distância? Deixe sua resposta nos comentários agora. Esses são sintomas que merecem atenção, e eu leio cada comentário que aparece neste canal. Sua resposta realmente molda o conteúdo que crio para esta comunidade. Hoje estamos contando regressivamente de 5 a 1. 5 óleos classificados de poderosos a absolutamente transformadores que a pesquisa mostra que podem ajudar a limpar suas artérias, reduzir a inflamação vascular e restaurar o tipo de fluxo sanguíneo que faz você se sentir vivo, perspicaz e capaz. Vamos começar. Número 5. Óleo de linhaça. No número 5 está o MEI óleo de linhaça. E se você tem ignorado este, suas artérias têm esperado que você preste atenção. O óleo de linhaça é uma das fontes vegetais mais ricas em ácido alfa-linolênico, um tipo de ácido graxo ômega 3 que seu corpo usa como bloco de construção fundamental para reduzir a inflamação arterial. Pesquisadores da Harvard T.H. Chan School of Public Health analisaram dados de mais de 45 mil participantes e descobriram que uma maior ingestão de ácidos graxos ômega 3 de origem vegetal estava associada a uma redução de 28% na mortalidade cardiovascular em adultos com mais de 60 anos. Aqui está porque isso é importante especificamente para corpos que envelhecem. Após os 65, a resposta inflamatória do seu corpo torna-se o que os cientistas chamam de cronicamente ativada. Isso significa que, em vez de a inflamação se ativar para combater uma ameaça e depois se desligar, ela permanece parcialmente ativa o tempo todo. Pense nisso como um alarme de carro que nunca se desliga totalmente. Essa inflamação constante de baixo grau é um dos principais impulsionadores do acúmulo de placas. Esse material pegajoso e ceroso que se acumula nas paredes arteriais e restringe o fluxo sanguíneo. Os ômega 3 do óleo de linhaça suprimem diretamente os sinais inflamatórios que impulsionam a formação dessa placa. Uma colher de sopa por dia é a dose-alvo. O fato crítico a saber é que o óleo de linhaça nunca deve ser aquecido.
O calor destrói completamente seus compostos benéficos. Regue-o sobre saladas, misture-o no iogurte ou adicione-o a um smoothie após bater. A dica de sinergia aqui é combiná-lo com folhas verdes como espinafre ou rúcula, porque o magnésio nas folhas verde escuras intensifica a conversão dos ácidos graxos da linhaça em sua forma mais ativa de proteção arterial. Número 4. Óleo de cominho preto, Nigella sativa. O número 4 é o óleo de cominho preto, também conhecido como óleo de Nigella. E quero ser direto com você. Este é dramaticamente subvalorizado na medicina ocidental e acho que isso é um genuíno desserviço para as pessoas que mais precisam dele. O óleo de cominho preto, derivado da planta Nigella sativa, foi estudado em ensaios clínicos em instituições incluindo a Universidade King Abdulaziz e a Universidade do Cairo, onde os pesquisadores descobriram que a suplementação diária reduziu a pressão arterial sistólica. Esse é o número superior em sua leitura de pressão arterial, em uma média de 11 pontos em adultos hipertensos com mais de 60 anos após apenas 8 semanas. 11 pontos a partir de um óleo. O composto ativo é chamado de timoquinona e funciona por meio de um mecanismo particularmente valioso para sistemas cardiovasculares envelhecidos. Após os 70, seu endotélio, o revestimento interno fino como o papel de seus vasos sanguíneos que controla como eles se expandem e se contraem, perde até 40% de sua capacidade funcional. Pense no endotélio como o revestimento antiaderente de uma panela. Quando está intacto, nada gruda. Quando está danificado, tudo gruda, incluindo o colesterol e os compostos inflamatórios que formam placas. A timoquinona demonstrou estimular diretamente o reparo e a regeneração das células endoteliais, essencialmente ajudando a restaurar esse revestimento antiaderente. A dose recomendada é uma colher de chá de óleo de cominho preto prensado a frio diariamente. Muitas pessoas o tomam puro e ele tem um sabor forte, ligeiramente amargo e apimentado. Outros o misturam em água morna com mel. Não cozinhe com ele. A dica de sinergia é tomá-lo junto com a vitamina D3, porque a pesquisa mostra que os receptores de vitamina D no tecido vascular trabalham sinergicamente com a timoquinona para amplificar seus efeitos de reparo endotelial. Aqui, entre os itens 4 e 3, quero pausar e pedir um favor genuíno. Se você tem mais de 60 anos e se preocupa com a saúde do seu coração, e estas informações estão lhe dando ferramentas que seu médico talvez nunca tenha mencionado, por favor, clique no botão de curtir agora e inscreva-se neste canal, se ainda não o fez. Toda semana trago a você orientação baseada em ciência construída especificamente para pessoas em seus 60, 70 e 80 anos. Você merece informações que realmente se aplicam ao seu corpo neste estágio da vida. Gorminar, número 3, óleo de abacate. O número 3 é o óleo de abacate. E a razão pela qual ele se classifica tão alto se resume a algo que acontece dentro de suas artérias, sobre o qual a maioria das pessoas nunca foi informada. Um estudo histórico da Penn State University descobriu que adultos que substituíram as gorduras saturadas de sua dieta por óleo de abacate mostraram uma melhora de 22% no tamanho das partículas de LDL em apenas 4 semanas. Agora, deixe-me explicar por que o tamanho da partícula importa muito mais do que o número total de LDL que seu médico lhe dá. O colesterol LDL, frequentemente chamado de colesterol ruim, vem em diferentes tamanhos. Partículas de LDL pequenas e densas são como pequenas balas que se encaixam nas paredes das artérias e causam danos. Partículas de LDL grandes e fofas são inofensivas. Elas flutuam sem grudar. O óleo de abacate muda seu perfil de LDL de pequeno e perigoso para grande e benigno. Para pessoas com mais de 60 anos, isso é enorme, porque após os 65, a proporção de partículas de LDL pequenas para grandes tende a piorar significativamente devido ao declínio da função metabólica e da eficiência mitocondrial. O óleo de abacate também é extraordinariamente rico em ácido oleico e luteína, ambos demonstrados como redutores de LDL oxidado. Esse é o LDL que foi quimicamente danificado por radicais livres e se torna muito mais propenso a aderir às paredes arteriais.
Dorothy tinha 69 anos, vivia em Scottsdale, Arizona, e havia sido informada por seu cardiologista que seus marcadores de inflamação arterial estavam perigosamente elevados. Ela não mudou nada em sua dieta, exceto substituir o óleo vegetal com o qual cozinhava todos os dias por óleo de abacate prensado a frio. Em sua consulta de acompanhamento de 6 meses, seus marcadores de inflamação haviam caído quase 30%. Seu cardiologista perguntou o que ela havia feito de diferente. O óleo de abacate tem um dos pontos de fumaça mais altos de qualquer óleo natural, cerca de 260 bardigs, tornando-o a opção mais segura para cozinhar em alta temperatura, preservando seus benefícios vasculares. Use de 2 a 3 colheres de sopa por dia em todas as refeições. A dica de sinergia é cozinhar seus vegetais nele, porque o óleo de abacate aumenta dramaticamente a absorção de carotenoides lipossolúveis, os pigmentos vegetais protetores encontrados em cenouras, tomates e pimentões, em até 15 vezes em comparação com comer esses vegetais sem gordura. Tony Barber, número 2, óleo de peixe selvagem. O número 2 é o óleo de peixe de captura selvagem. E antes que você me diga que já ouviu isso antes, quero que você entenda algo que a maioria das pessoas, incluindo a maioria dos médicos, não está lhe dizendo sobre o óleo de peixe e o sistema vascular envelhecido. Uma meta-análise publicada no New England Journal of Medicine, examinando dados de mais de 77 mil participantes, descobriu que a suplementação de ômega 3 de fontes marinhas reduziu eventos cardiovasculares importantes em adultos com mais de 60 anos em 25% em comparação com placebo. Mas aqui está o que quase ninguém está discutindo. Após os 75 anos, a capacidade do seu corpo de processar e utilizar ácidos graxos, ômega 3 de fontes vegetais, cai aproximadamente 35% devido ao declínio da atividade enzimática no fígado. Os ômega 3 derivados do mar, especificamente EPA, ácido eicosapentaenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico, contornam totalmente esse problema de conversão porque já estão na forma que seu corpo pode usar imediatamente. Pense nos ômega 3 vegetais como madeira bruta que seu corpo precisa transformar em pranchas. Após os 75, sua serraria está funcionando com metade da capacidade. Os ômega 3 marinhos chegam já processados, prontos para serem usados. O EPA especificamente tem como alvo a inflamação vascular com uma precisão que nenhum óleo vegetal pode igualar. Ele suprime uma classe de moléculas inflamatórias chamadas leucotrienos, que atacam diretamente as paredes de suas artérias coronárias, os vasos que alimentam seu músculo cardíaco. Thomas tinha 76 anos. Era de Burlington, Vermont, um professor aposentado que havia passado por um procedimento de stent cardíaco e estava aterrorizado com outro. Seu cardiologista integrativo introduziu óleo de peixe em alta dose junto com seu tratamento existente. Ao longo de 18 meses, suas imagens de acompanhamento mostraram progressão de placa mensuravelmente menor do que seus médicos previram com base em sua taxa anterior de declínio arterial. Thomas me disse que sentiu como se suas artérias tivessem recebido uma segunda chance. A dose-alvo é de 2 a 3 gramas combinados de EPI e DHA diariamente, tomados com sua refeição mais gordurosa do dia para máxima absorção. Sempre escolha um produto destilado molecularmente, testado por terceiros para garantir a pureza. A dica de sinergia é tomar óleo de peixe junto com a coenzima Q10, CoQ10, um composto que alimenta as mitocôndrias dentro das células do seu coração e trabalha em parceria direta com EPA e DHA para restaurar a produção de energia no tecido cardíaco envelhecido. Marigeco, número 1, óleo de orégano, e agora o número 1, o óleo isolado mais poderoso para limpar as artérias e aumentar o fluxo sanguíneo em pessoas com mais de 60 anos. E como prometi, não é o azeite de oliva, embora o azeite de oliva extra virgem seja genuinamente excepcional e merece seu próprio lugar honroso em sua cozinha todos os dias. O óleo número 1 é o Pernene óleo de orégano. Posso ver sua expressão daqui, mas me ouça.
porque a evidência clínica sobre o óleo de orégano e a saúde arterial é uma das mais convincentes que encontrei em anos de pesquisa. O composto ativo no óleo de orégano é o Carvacrol Werinach, e um estudo publicado no jornal Lipids in Health and Disease descobriu que o Carvacrol reduziu os marcadores de inflamação arterial em 53% em adultos mais velhos com síndrome metabólica, um conjunto de condições incluindo pressão alta, açúcar no sangue elevado e colesterol anormal que afeta mais de 40% dos americanos com mais de 60 anos. Redução de 53% na inflamação. Para entender por que isso é tão poderoso para artérias envelhecidas, você precisa entender o conceito de estresse oxidativo. Pense nele como ferrugem se formando dentro das paredes de seus vasos sanguíneos. A cada década após os 50, as defesas antioxidantes naturais do seu corpo declinam aproximadamente 12%, deixando suas artérias cada vez mais vulneráveis a esse processo de enferrujamento interno. O Carvacrol foi identificado como um dos inibidores naturais mais potentes da via oxidativa específica chamada via ELOX5, que impulsiona o dano à parede arterial em adultos envelhecidos. Ele também inibe a formação de biofilmes nas paredes arteriais. Essa é uma camada protetora pegajosa que certas bactérias formam para se entrincheirar em seu tecido vascular, contribuindo diretamente para a inflamação arterial crônica. Patrícia tinha 72 anos, era de Memphis, Tennessee, e havia lutado por anos com o que seus médicos descreviam como hipertensão resistente ao tratamento, pressão alta que não respondia totalmente à medicação. Após introduzir o óleo de orégano sob a orientação de seu médico integrativo, ela experimentou as leituras de pressão arterial mais estáveis que havia visto em mais de uma década. Ela descreveu a mudança como sentir que alguém finalmente havia diminuído a válvula de pressão em todo o seu corpo. A forma correta é o óleo de orégano em cápsulas de softgel padronizado para pelo menos 70% de Carvacrol. Isso é crítico, porque produtos com concentrações mais baixas simplesmente não entregam os mesmos resultados. 1 a 2 cápsulas por dia com comida é a dose terapêutica padrão. Não use óleo de orégano culinário. As concentrações são totalmente diferentes. A dica de sinergia é tomá-lo junto com quercetina, um composto vegetal encontrado em cebolas roxas e maçãs, porque a quercetina e o carvacrol demonstraram em estudos laboratoriais trabalhar por meio de vias complementares, essencialmente atacando a inflamação arterial de duas direções simultaneamente para resultados que são mensuravelmente maiores do que qualquer composto sozinho. Conclusão. Aqui está o que quero que você leve com você após assistir ao vídeo de hoje. Suas artérias não são fixas. Elas são tecido vivo, constantemente sendo danificadas e constantemente capazes de reparo se você lhes der os materiais certos com os quais trabalhar. O enrijecimento progressivo, o acúmulo de placas, o declínio do fluxo sanguíneo que tantas pessoas com mais de 60 anos aceitam como simplesmente envelhecimento, grande parte disso é impulsionada por inflamação crônica e estresse oxidativo que os olhos certos podem abordar direta e mensuravelmente. Vi pacientes em seus 70 anos finais restaurarem a circulação que seus médicos haviam descartado. Vi marcadores inflamatórios caírem em pessoas a quem foi dito que seus números eram simplesmente um fato do envelhecimento. A capacidade do corpo de se curar não desaparece após os 60. Ela apenas pede que você pare de trabalhar contra ele e comece a dar a ele o que precisa. Sua independência, sua energia, sua capacidade de andar sem dor e pensar sem confusão e estar plenamente presente para sua família, tudo isso vale a pena lutar. E a luta começa em sua cozinha. Se este vídeo lhe deu algo valioso hoje, por favor, inscreva-se neste canal e compartilhe-o com alguém que você ama com mais de 60 anos. E quero ouvir de você. Qual desses 5 óleos você vai começar primeiro e por quê? Deixe nos comentários abaixo, junto com sua idade.